Você já se perguntou sobre o sentido da vida, da morte, ou o que acontece depois? Hoje vamos mergulhar nas respostas que o Livro dos Espíritos nos traz. Eu sou Gisele Nairoski e vamos juntos estudar as perguntas mais profundas deste livro, explorando cada resposta com uma explicação clara e objetiva. Se você deseja expandir seu conhecimento espiritual e compreender melhor a doutrina espírita, está no lugar certo. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e venha comigo nessa jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Pergunta 2 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Na resposta à pergunta sobre o que se deve entender por infinito, os Espíritos nos trazem uma definição ampla, O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Na doutrina espírita, o infinito é aquilo que transcende a compreensão humana, pois o nosso intelecto limitado não consegue abarcar a totalidade da criação divina. O infinito abrange tudo o que existe, desde o universo material até o espiritual, e é um reflexo da própria natureza de Deus, que é eterno e ilimitado. Portanto, o conceito de infinito está intimamente ligado à ideia de que há sempre algo além do que podemos conhecer ou conceber. Ao nos depararmos com a pergunta que se deve entender por infinito, adentramos em um terreno profundo de reflexão, onde a mente humana, com suas limitações, tenta conceber o inconcebível, aquilo que não tem começo nem fim. A resposta dos Espíritos, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito, nos lança a realidade de que o infinito está além do que somos capazes de compreender plenamente. Este conceito é, ao mesmo tempo, fascinante e desafiador, pois toca a essência da criação divina e da existência universal. Na doutrina espírita, o infinito é um atributo de Deus. Ele é a inteligência suprema, imutável e eterna, que governa todas as coisas. Sendo Deus infinito, sua criação também se estende sem limites, tanto no espaço quanto no tempo. O universo que nos rodeia é vasto, e apesar dos grandes avanços da ciência, o ser humano ainda está longe de compreender todas as suas dimensões e segredos. Cada descoberta científica revela apenas uma pequena fração desse infinito, abrindo sempre novas fronteiras do conhecimento. O conceito de infinito, portanto, está intrinsecamente ligado ao desconhecido. O que não podemos mensurar ou entender plenamente, seja no plano material ou espiritual, está além da nossa capacidade de raciocínio. Ainda assim, o Espiritismo nos ensina que o desconhecido não é inatingível. Aos poucos, à medida que evoluímos, tanto intelectual quanto espiritualmente, vamos desvendando pequenos fragmentos desse infinito. As revelações espirituais, como as trazidas por Allan Kardec e outros médiuns, nos permite vislumbrar verdades maiores sobre a vida, o espírito e o universo. Porém, ainda que avancemos no conhecimento, o infinito permanece uma realidade inexaurível. Ele nos convida à humildade diante da grandiosidade da criação. O ser humano, por mais que se desenvolva, jamais será capaz de atingir um conhecimento absoluto. Sempre haverá algo além, algo mais vasto para ser descoberto. Esse ciclo contínuo de descobertas e aprendizado é parte do processo de evolução que a doutrina espírita descreve. O infinito também nos remete à ideia de eternidade. Deus, sendo a causa primária de todas as coisas, não tem início nem fim. Ele existe desde sempre e para sempre, o que é para nós um mistério insondável. Como criaturas temporais, nossa percepção de tempo é linear. Vemos as coisas com começo, meio e fim.
No entanto, o conceito de infinito nos desafia a pensar fora dessa linearidade. Para Deus e para o universo, o tempo e o espaço não seguem as mesmas regras que experimentamos na Terra. No plano espiritual, onde o espírito é imortal, o tempo assume uma outra dimensão, mais próxima do eterno. Mas o que significa essa eternidade para nós, espíritos em evolução? Ao pensarmos no infinito, refletimos também sobre a nossa própria jornada espiritual. Sabemos que nossa existência não se resume à vida terrena. O Espiritismo nos ensina que o espírito é imortal e que continuaremos a viver e evoluir após a morte física. Assim como o universo é infinito, a nossa trajetória evolutiva também o é. Passamos por inúmeras reencarnações, em diferentes mundos e estados de consciência, sempre avançando em direção a um aperfeiçoamento maior. Essa visão nos dá uma nova perspectiva sobre o tempo e as dificuldades que enfrentamos. À luz da eternidade, os problemas que parecem tão grandes e intransponíveis na vida terrena assumem outra proporção. As dores e provações que muitas vezes consideramos injustas ou desmedidas são, na verdade, etapas temporárias de um processo maior de evolução. Sabemos que, no final, todo sofrimento terá um propósito, pois faz parte do nosso aprendizado. O infinito, então, não é apenas uma realidade cósmica, mas também uma condição do espírito. A ciência também lida com o conceito de infinito, especialmente quando exploramos as fronteiras do universo. Os astrônomos e físicos nos falam de um cosmos em expansão, onde não há um fim aparente. Essa vastidão que nos rodeia ecoa a natureza de Deus, que se manifesta através da sua criação. No entanto, mesmo com todos os avanços científicos, ainda estamos longe de compreender completamente a magnitude do cosmos. Cada descoberta nos mostra que, quanto mais sabemos, mais percebemos o quanto ainda falta ser revelado. Esse é o paradoxo do infinito. Ele nos instiga a explorar, mas sempre se mantém além da nossa capacidade de apreensão total. No campo espiritual, o infinito não se limita apenas ao espaço físico, mas se estende ao universo moral e intelectual. A lei do progresso, uma das leis universais descritas pela doutrina espírita, nos mostra que o espírito está sempre em processo de aprimoramento. Não há limites para o crescimento moral, intelectual e espiritual. A cada encarnação, adquirimos novas experiências e conhecimentos, que nos permitem avançar um pouco mais. Mesmo os espíritos mais elevados, como os espíritos puros, continuam a expandir sua compreensão do universo e de Deus. Essa ideia de progresso infinito é um dos pilares mais consoladores da doutrina espírita. Não importa quão imperfeitos sejamos hoje, todos estamos destinados à perfeição, através do trabalho, da dedicação e do aprendizado contínuo. Evoluímos gradativamente. O tempo é nosso aliado nesse processo. Mesmo que cometamos erros e atrasemos nosso progresso, Deus, em sua infinita bondade, nos oferece sempre novas oportunidades de redenção e crescimento. O infinito, nesse contexto, é também uma expressão da misericórdia divina. Além disso, o conceito de infinito nos ajuda a compreender melhor o nosso lugar no universo. O Espiritismo nos ensina que não estamos sós. O universo é habitado por uma infinidade de seres em diferentes níveis de evolução. Assim como nós, eles também estão em processo de crescimento espiritual. Essa vastidão de seres e mundos habitados nos faz perceber que nossa jornada é parte de algo muito, muito maior. Não somos o centro do universo, mas uma pequena peça em uma engrenagem cósmica que funciona com perfeição sob as leis divinas. Por fim, o infinito é um convite à confiança em Deus. Se tudo que é desconhecido é infinito, podemos ter a certeza de que há sempre algo mais a ser revelado. Sempre novas dimensões de aprendizado e crescimento à nossa espera.
Não devemos temer o desconhecido, mas abraçá-lo com fé, sabendo que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, nos guia por caminhos seguros, mesmo quando a nossa visão é limitada. A compreensão do infinito, portanto, é uma chave para entender a nossa relação com Deus e com o universo. E ela nos ensina que somos parte de uma criação grandiosa e que estamos constantemente progredindo rumo à perfeição. Ao mesmo tempo, nos lembra de nossa pequenez diante da vastidão da obra divina, convidando-nos à humildade, à confiança e ao esforço contínuo para nos aprimorarmos rumo à luz do conhecimento e da sabedoria. O infinito é a expressão do amor e da justiça de Deus, que nos oferece, através da imortalidade do Espírito, a eternidade para aprender, evoluir e, finalmente, alcançar a plenitude espiritual. E você, gostou desse estudo? Eu quero saber a sua opinião. Escreva nos comentários o que você achou dessas perguntas e respostas e como isso tocou seu coração. Vamos trocar ideias e crescer juntos nesse caminho de aprendizado. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série. Juntos vamos explorar ainda mais as verdades espirituais e buscar o nosso crescimento. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também vai se beneficiar dessa jornada. Até o próximo estudo.